Eu acredito que não existe mãe que esquece um filho. É a pena, não vou dizer que não vale, porque é muito bom a sensação de você se livrar dessas principalmente adolescentes, e falar sempre para eles, eu te amo. Quase todos já ouvimos falar sobre uma criança ou adolescente que tenha fugido de casa. Apesar de os casos serem numerosos, não há dados oficiais precisos sobre o assunto. Cruzando números da Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Estado de São Paulo e pesquisas realizadas pelo projeto Caminho de Volta, da USP, até julho deste ano, cerca de 9.000 crianças e adolescentes fugiram de seus lares. Os motivos que levam uma criança ou adolescente a fugir de casa são os mais variados. Curiosidade pela rua, maus tratos, conflitos familiares ou envolvimento com drogas e crime. A nossa reportagem foi a São Paulo, Jaguariúna e Jundiaí para mostrar as histórias de 3 filhos que decidiram sair de casa e não avisaram os pais. Nós estamos hoje no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na sede da ONG Mães em Luta, onde o Wilson, pai do Pedro Henrique, de 12 anos, que já fugiu de casa 2 vezes, vai conversar com a gente. Quando a equipe de reportagem chegou à sede, encontramos Pedro tímido e desconfiado, sem querer conversar. Foi Vera Lúcia Ranu, presidente da ONG Mães em Luta, quem nos ajudou a convencer Pedro a falar conosco. E principalmente do sofrimento que é a rua. Você pode falar para mim, Vera, a rua é boa, mas não é. A liberdade que você tem lá é boa, mas que você tem lá não é. Tá? Então entra aí, vamos conversar um pouquinho. Pedro aceitou, desde que fosse longe de seu pai e no corredor do prédio, distante da sala da ONG. O que assim que você pensou a primeira vez que você foi sair de casa? Você pensou que você ia encontrar o que fora de casa? Dinheiro. E por que vocês saem? Pra poder fazer qualquer coisa, ninguém fala nada? É? Pra conhecer mais São Paulo. Conhecer mais São Paulo? Ih, demora, hein? São Paulo é grande. Na rua? Mas ela vai pro MEC, uma que ela vai pra sair. Pro shopping. No shopping. Pinheiros. Pedro fugiu 2 vezes de casa. Na primeira vez, ficou 5 dias em Franco da Rocha e na segunda, 18 dias em Osasco, cidades da região metropolitana de São Paulo. Wilson ficou sabendo que durante a última fuga, seu filho foi vítima de uma aliciadora de menores. A mulher chamou ele, aliciadora de criança, ele ficava pedindo nas casas. É uma mulher que ela tem 3 crianças, então ela sai pedindo nas casas, chamou ele e foi. E você conseguiu entender por que ele saiu? Até hoje não consegui, porque não falta nada. Pior que tem tudo. Tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem o quarto dele, tem a cama dele, tem o guarda-roupa, tem as irmãs dele. Não dá para entender nada. Mas afinal, é isso que basta? Bairro de Pinheiros, em São Paulo. A gente veio aqui até o consultório da Lilian Ferrarese, psicóloga do projeto Caminho de Volta, e a gente veio conversar para poder entender um pouco mais sobre esses casos de fuga do lar. Olá, Lilian, tudo bem? Tudo jóia? Os pais, eles cumprem com uma função paterna, mas com pouquíssimo afeto envolvido. Então, eles acham que estão fazendo a parte deles. Nós damos escola particular, ele viaja nas férias, tem professor de reforço, tem uma aula de violão, a gente dá tudo o que ele precisa. Não entendo por que ele foge de casa. Mas será que é só isso que ele precisa? Olha, eu fugi, olhem pra mim, eu tô na rua, vocês precisam se preocupar comigo. A fuga pode ser, a gente entende como um sintoma do que acontece dentro de casa, mas uma tentativa da criança ser vista mesmo. Será que gostar de rock na cidade onde acontece a segunda maior festa do peão do país é um problema? Para a adolescente Sara, de 17 anos, e sua amiga, moradoras de Jaguariúna, foi. Oi, Sara, tudo bem? Tudo bom. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é por que você foi? Eu tive vários motivos, né? Desentendimentos às vezes em casa, a cidade também,
Tanto eu como a minha amiga, a gente não gosta daqui. Isso ficou bem claro, professor. E também os problemas que a gente estava tendo com algumas pessoas na escola, tudo levou a gente a querer fazer isso. Sara e sua amiga fugiram de casa no dia 8 de setembro e foram para Campo Largo, no estado do Paraná, onde ficaram um mês na casa de um amigo em comum que conheceram pela internet. Seus pais descobriram o paradeiro das meninas através do Conselho Tutelar, após um mês de muitas incertezas. Existe assim, um sentimento assim, de perda e ao mesmo tempo assim, sem entender o que levou a isso, uma vez que, por ela ser filha única, todas as atenções da casa eram voltadas para ela, né? Estamos aqui na Avenida Francisco Glicério, em Campinas, onde fica a sede do Conselho Tutelar da cidade. Nós vamos conversar agora com o conselheiro para entender melhor como se dá a relação do Conselho Tutelar com as famílias que têm histórico de fuga. Cláudio Razano explica que é muito comum o adolescente fugir quando não é compreendido dentro de casa. Muitas vezes os pais não querem entender a personalidade do filho e devido a esses conflitos internos do adolescente, ele se vê num conflito e numa briga realmente constante com os seus pais. Né? E isso acaba levando à ruptura dos vínculos familiares. E aí ele se vê aquela pseudo-liberdade também, né? Porque muitas vezes ele pensa que fugindo de casa ele vai estar livre de uma opressão, de uma pressão, e imaginando que lá fora, com os colegas ou até mesmo na rua, porque muitos desses adolescentes fogem de casa para viver estruturado na rua, né? Não saem com uma perspectiva de trabalho, de estudo, né? Então esse é o lado pior, inclusive. Em busca dessa liberdade, Bruno, um adolescente que acaba de completar 18 anos de idade, se enroscou. Fugiu de casa 3 vezes e acabou se envolvendo com drogas e crime. Estamos em Jundiaí, interior de São Paulo, e viemos conversar com a Kátia e o Emerson, pais do Bruno, que já fugiu de casa 3 vezes e neste momento está desaparecido. Vamos lá. Oi, tudo bem? Kátia? Eu sou a Amanda. Oi, Amanda. Tudo bem? Emerson. Vim falar com vocês que nós tínhamos marcado. Ah, você é a Amanda? Isso, Amanda. Amanda. Tudo bem, Tudo Amanda? bem, prazer. Prazer é meu. Deixa eu abrir mais aqui, licença. Tudo bem, Emerson? Joia. Ao entrar na casa, Kátia nos levou até o quarto, onde a família toda dorme e onde ainda está a cama de Bruno. Qual é o objeto, ou local, ou algo que você olha e que quando você olha não tem jeito, você lembra do Bruno? Então, é a cama, né? É a cama. É a cama, porque todo dia, quando a gente levanta, você vê que a cama tá vazia, você vai deitar, a cama tá vazia, né? Às vezes você vai guardar alguma roupa da própria família, você abre o guarda-roupa e você vê algumas peças de roupa dele. Você ainda vai ver ele aqui para usar tudo de novo? Com certeza, com certeza. Tem certeza assim disso? como da primeira vez eu não dispensei nada, não dei nada embora, sempre ficou guardadinho, está no mesmo lugar também. Tenho certeza que um dia ele vai voltar. Legal. Vai sim. É essa certeza que me faz levantar todo dia de manhã, né? E continuar a minha vida. Ele me faz muita falta. A gente imagina. Sinto muita falta dele. Kátia, então, depois que nós já vimos o Bruno, vimos as fotos, você nos mostrou aqui o cantinho dele, será que a gente pode contar essa história inteira? Podemos? Tem algum lugar que você se sinta mais à vontade, que você prefira falar com a gente para falar sobre o Bruno? Bom, tem um parque bem próximo aqui de casa, né? Um parque muito gostoso, chamado Parque da Cidade. Né? Se vocês quiserem, nós podemos ir até lá. Bater um papo. Vamos, a gente conversa no parque então. É um lugar tranquilo, muito bonito lá. Então tá bom. Vamos lá. Qual foi o sentimento de pai e mãe de saber que o filho tinha abandonado vocês? Vocês conseguem explicar isso pra mim? Ah, é difícil, né? Porque você cuida de um filho desde pequenininho, dá amor, dá carinho, você não espera isso em troca, né?
Você espera afeto, carinho também, né, como retribuição. Mas nós ficamos muito desapontados, né? Porque você não espera isso. Esse é o seu sentimento também? Algo que, eu não vou dizer que confortou, mas algo assim que ele disse que ele quis fazer, né? Não foi nós que colocamos para fora, não foi nós, não houve briga, né? Da primeira vez que Bruno fugiu, ele foi encontrado pela polícia na cidade de Itanhaém, no litoral paulista, e voltou para casa. 6 meses depois, Bruno fugiu novamente. Desta vez, levou apenas 1 mês para reencontrar-se com a polícia, também em Itanhaém, envolvido em um assalto onde um dos invasores foi morto e uma criança ficou cega. Nesta ocasião, Bruno não voltou para Jundiaí. Foi para a Fundação Casa, antiga FEBEM, onde permaneceu por 8 meses. E quando ele voltou desse lugar que é um lugar de recuperação de menores, ele estava diferente? Bruno doce, carinhoso, educado, sempre ajudou e tudo. Então sempre foi aquele adolescente nota 10 lá dentro. E durante 1 semana em casa ele foi assim. E depois? Depois ele já mudou. Novamente? Aí ele já começou a sair de novo, não queria apresentar as novas amizades pra gente. E agora, né, nessa terceira fuga, qual é o sentimento de vocês? É o mesmo desespero ainda? Eu não me sinto mais tão desesperada, mas eu sinto que ele foi muito ingrato por tudo que nós fizemos. Uma criança ou um adolescente que foge de casa e que se estrutura na rua, é muito difícil você tirar ele dessa situação. Então, até tem uma expressão que diz assim: é fácil você tirar o adolescente da rua, o difícil é tirar a rua do adolescente. Uma vez que ele está na rua, a rua é parte inerente dele. Eu acho difícil falar em prevenção. O que eu acho que acontece é você ajudando aquela família a esclarecer os motivos. E aí é interessante porque muitas questões vão ficando mais claras para essa família através das conversas. E aí as questões estando mais claras, talvez eles passem a agir de uma outra forma em casa. O seu filho, a sua filha, quando eles pedirem para conversar com você, pare tudo o que você está fazendo para conversar com eles. Porque muitas vezes eles estão precisando assim, de alguém para estar conversando, alguém para estar dialogando. E muitas vezes nós, com os nossos afazeres, com a nossa correria do dia a dia, a gente acaba não fazendo isso, não parando para escutá-los. E muitas vezes um problema que poderia ser evitado se houvesse um diálogo maior, se houvesse uma transparência maior, uma confiança entre filhos e pais. Poderia evitar muita coisa. Você se arrepende de ter fugido de casa? Por quê? Da saudade. Da saudade? Né? Vale a pena, não vou dizer que não vale, porque é muito bom a sensação de você se livrar dos seus problemas e viajar, sabe? Fazer uma loucura, assim, uma besteira como eles estão falando aqui, mas eu fiquei muito arrependida pelo sofrimento que eles tiveram. Não pretendo fazer isso de novo, mas quando eu tiver de maior pretendo ir embora. É o que eu peço a Deus todos os dias, para que Deus cuide dele, para que nada de mal aconteça com ele. Que ele tenha desejo de voltar para casa um dia, porque ele tem uma família que ama muito ele. Eu acredito que não existe mãe que esquece um filho. E falar sempre para eles: eu te amo.